Como é que você resolve o problema do custo? Com custo e prazo, digamos, com conhecimento. Independente do tamanho do projeto, a busca por mais eficiência, mais produtividade e menor custo é sempre essencial. Hoje no Veroncast vamos receber um dos maiores influencers da engenharia no Brasil, que vai falar sobre como é possível construir com mais inteligência, criatividade e gastando menos. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. E hoje, mais uma vez, um episódio muito legal. Estou aqui com o meu co-host, Gustavo Roberti. Tamo junto mais uma vez, hein? Seja Ponte Aérea, São Paulo, Belo Horizonte. De volta a Minas. Veroncast, de volta a Minas. Que prazer, cara, produzir conteúdo com você, levando aí conteúdo de qualidade, falando sobre engenharia e construção, trazendo conteúdo simples, né, para impactar, né, o seu dia a dia, né, compartilhando. E hoje, mais uma vez, temos aqui Davi, né? Davi, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Não, prazer, cara. Sempre que a gente reúne pessoas, né, como acho que a gente vai ter hoje aqui conosco, é um prazer trocar ideias, aprender, né, e sem dúvida nenhuma enriquecer o conteúdo aí disponível para as pessoas que nos acompanham. Legal, cara. Lembrando o tema da quinta temporada, inovação, tecnologia e impacto social. Então, mais um dia que a gente vai trazer isso para vocês. E hoje, para falar sobre inovação, tecnologia, produção de conteúdo, a gente tem conosco, né, o engenheiro Matheus. Boa, isso aí, pessoal. Prazerão estar aqui, né, com vocês. Vamos trocar ideia de tudo aí que aparecer na frente, sobre obra, gestão de projeto, produção de conteúdo é uma novidade, eu não sabia que a gente ia falar disso não, mas ótimo. Aqui a gente pega de surpresa também, tá, gente? Tem umas pegadinhas, brincadeira, viu, Matheus? Mas, cara, obrigado aí pela presença, né? Então, de volta a Minas, e aí, quando a gente fala do Veroncast, de trazer conteúdo relevante, a gente tá falando um pouco mais cedo de como é que a gente sai um pouco da nossa bolha, trazer pensamentos diferentes, né? Questionar um pouco o nosso status quo. Então, a Vera, ela vem com esse DNA de trazer melhoria contínua, de trazer excelência operacional, de trazer estratégia de execução e, por que não, questionar. Então, Matheus, muito bem-vindo. Falar um pouquinho para quem não te conhece, né, cara? A gente tá aqui com o Matheus. Um dos poucos que não conhecem ele, né? Eu acho que é um dos poucos. O cara tem quase 700 mil seguidores, Não, cara. mais, pô, você tá atrasado. Tá, fala, você olhou 750. Se for considerar YouTube, estamos quase 1 milhão de seguidores, né, Matheus? É por aí, cara. Que eu acho que o Veroncast hoje vai chegar no 1 milhão e pouquinho, hein? Maravilha, vamos que vamos. Cara, mas acho que é legal te apresentar. Então, além, né, acho que você é conhecido como engenheiro Matheus, você é criador, né, da PERT Engenharia, né, e já ultrapassou algumas dezenas de obras gerenciadas e entregues do início ao fim. Então, acho que é legal falar um pouquinho, né, você não só não é um engenheiro que produz conteúdo, mas conteúdo porque tem know-how para fazer essa execução. E a gente falou um pouquinho, né, Matheus, você como um dos principais influenciadores, né, nessa temática de engenharia, e é um tema que é muito legal que você traz, né, como fazer obras de forma mais econômica, como fazer obras trazendo uma melhor especificação de escopo, né, entender um pouco a operação. Então, acho que dentre esses, né, trazendo inovação, tecnologia e impacto social, vão ser temas que a gente vai trazer hoje para o nosso Veroncast. Mas antes de começar, cara, acho que para todo mundo te conhece, acho que é legal falar um pouquinho quem é o Matheus, quem é esse engenheiro Matheus. Cara, então, eu comecei no mundo corporativo, multinacional, na execução de obras prediais, então, lá no comecinho eu fiz, sabe esses prédios de obras de 90 milhões, grandes condomínios, né? E todas as obras ali de contrapartida, às vezes tem que abrir uma rua para fazer um condomínio desse. Então, esse foi o background ali de começo de carreira. Só que ali eu peguei aquela leva de pessoas que formaram naquele bolo ali de impeachment da Dilma, Lava Jato. E nesse contexto não tinha emprego, cara. Não tinha emprego para engenheiro. Era bizarro.
E aí, por obra do acaso, eu me tornei um autônomo. Peguei lá, fui no PowerPoint, olha que coisa bizarrésima, fiz um logotipo, criei Pert Engenharia, cara, e é isso. Então, com um cartãozinho de visita, nasceu a construtora ali naquele momento, né? Que ano foi isso? Isso era 2014. 2014, A legal. PERT veio do quê? 2015, Rede aliás. PERT? Qual a ideia Cara, do PERT? Então, eu queria um nome curtinho, que como se fosse uma tag. Por exemplo, se eu fosse ter um podcast hoje, seria Pert Podcast. Eu queria uma tagzinha, um nome monossilábico. E aí pensei em dezenas de opções e tal. É um pensamento bem marqueteiro já, né, de antigamente, porque hoje eu tenho, sei lá, o Pert Seguidor, o Pert isso, Pert aquilo. E aí o nome acabou casando, porque é uma ferramenta de planejamento, Sim, né? sim, sim. Então, foi isso. Nada muito especial, não. Mas, e aí, cara, assim, comecei no mercado de prestando serviço, enfim, e em determinado momento, para encurtar bem a história, entrei para o nicho de alto padrão e estamos aí até hoje, né? Então, hoje a gente faz casas aí entre, vamos dizer, na volta de 3, 4 milhões, até 5 algumas de custo, né? Então, é um desafio. Aí dá para você comprar. Vamos fazer umas 3 casas aqui? Vamos? Não, Você. tô falando custo, né? A venda é outra. Mas é uma parada desafiadora, Depois a gente conversa sobre porque... isso. Não, a gente pode, depois que desligar o microfone, a gente tem umas casas aí que vocês podem comprar. Mas o que acontece, assim, são casas que, cara, você tem mais de 1000 insumos, assim. É diferente de uma obra de asfalto que você tem lá, Claro. 8, 9 insumos. Sim. Assim, são milhares e milhares de coisinhas e tal. E a grande meta nossa, isso que fez explodir o alcance na internet, é falar que é possível você fazer uma casa dessa dentro do custo. Legal. Então, assim, a gente tem um conhecido em comum, né, que tá fazendo que a obra dele tá dentro do custo. E é desafiador. Tem piscina, tem balanço, tem, sei lá, sistema de impermeabilização, assim, diferente, tarará. E aí, cara, tem aquela premissa do mercado. Só, você vai construir uma casa, não sei como é que foi a sua experiência. Cara, se planeja aí pra você gastar o dobro aí, cara, meu irmão. Ou 3 vezes aí. O cara te falou 1 milhão, cara, você vai ser 2 milhões. Então, assim, a gente coloca isso como um mito. Cara, isso é um mito. É um mito. Enfim, tem ferramentas pra gente acertar o custo. E bater nessa tecla é o que tá trazendo alcance pra gente. Entendeu? Legal. Resumindo a história. Legal, mas pegando o que o Bruno trouxe do influenciador, beleza, você começou a carreira na engenharia e etc, Sim. né? Pensando em construir. Como que saiu disso para não, eu vou ser influenciador, é aqui que vai estar meu foco? Olha, eu queria um espaço digital para colocar portfólio. Porque quando alguém vinha e falava, quero te contratar, ou enfim, você me dá um orçamento para eu fazer a minha casa, eu estou olhando empresas, construtoras, eu queria um lugar para dizer assim, cara, entre aqui e vê o meu histórico. Eu falei, eu acho que o Instagram é uma boa ideia. Então, qual que era o meu objetivo inicial com o Instagram? Fazer uma vitrine, que cara, o cara entrasse ali, rolasse a tela e, de repente, ter lá X dezenas de serviços concluídos. Então, eu comecei assim, para documentar o que havia rolado. Legal. Só que essa não é a linguagem do Instagram. Então, assim, é lógico que esse objetivo ele foi mal sucedido. Não teve alcance nenhum. Eu fiquei nisso por mais de um ano, assim, jurando que era um excelente conteúdo. Pô, mas quem é que não vai querer entrar para ver essas casas bonitas, uma fachada de mármore? Que nada, cara. Isso não é a linguagem do Instagram. O Instagram é uma linguagem de processo, uma linguagem de tempo real. O Insta é de instantâneo. Então, o cara não quer ver uma revista ali, sacou? Ele quer ver a confusão do dia a dia mesmo. Então mas começou assim. Eu queria um local ali para portfólio. Depois eu fui pegando o traquejo de entender o que a audiência Como é a linguagem, etc. E olha só que legal, cara. Para quem está assistindo aí, um insight interessante. Eu pensava que era impossível alguém contratar um serviço pelo Instagram. Assim, quando eu entrei, eu jurava que a pessoa teria um contato comigo no mundo físico, entendeu? E aí o Instagram ia servir ali de um
um totozinho pro gol, assim, pra fechar o contrato. Pra pessoa se sentir segura, tal, ver o histórico. Pra ver o que você fazia. No máximo usar o Instagram pra pedir Validar. açaí e hambúrguer, que é isso que a galera faz. O iFood ali. Mas a minha primeira casa, que a pessoa fechou comigo pelo Instagram, é uma casa de 2 milhões de custo, foi uma casa de... Eu não tinha 1.000 seguidores, eu tinha Olha que 800 e poucos seguidores. Ela chegou no perfil, acompanhou, não tenho nenhum conhecido em comum com ela. Ela, ó que bizarro, ela ouviu ali acompanhou por alguns meses e falou, cara, eu quero contratar esse cara. Então, assim, você não precisa ter um canhão de audiência, você só precisa ter consistência de mostrar o seu trabalho ali, seja que nicho for, e vai ter cliente vindo por ali. É um negócio impressionante. Legal, cara. E que ano começou isso, cara, em relação à produção de conteúdo? E aí eu vou emendar outra pergunta, né? Que ano de onde vem essa inspiração por produzir conteúdo, cara? Você falou de estar ali, ser um processo, resolver problema. O ano foi 2018. Comecei a catalogar as obras concluídas ali em 2018, colocar algumas coisinhas das obras em andamento, mas eu só consegui tração em 2019, 20, por ali. Então, teve um tempo de consistência grande ali antes da coisa pegar. E nesse tempo de consistência é o tempo que a galera meio que desiste, né? Porque, cara, isso aqui não tá dando resultado, eu tô aqui... Parece que eu só acoplei um trabalho novo na minha rotina, um negócio que demanda às vezes investimento, às vezes tempo, e não dá nada. Então, até aquilo decolar, rampar, é um prazo ali, e eu não desisti. Falei, não, isso aqui vai chegar em algum lugar. E chegou, realmente, né? Então, talvez um ano ali, falando parece que tá falando pro vento. Você posta, Só fazendo trabalho de aparece. formiguinha, até pegar. Não, e outra coisa, a própria mente, que a gente é engenheiro, está acostumado a fazer demais, assim, a ser executor. Você pegar, compra o material, vem, vai, passa, lidera a equipe, arará. Aí eu mesmo pegava o celular para postar, parecia que eu tava vagabundando. Eu tinha um obstáculo interno. Perfeito. Né? Assim, caramba, cara, eu não devia estar fazendo e acontecendo. Eu tô aqui, assim, sei lá, tem uma hora que eu tô aqui no Instagram, não. Eu tinha que... boicote ali. eu tenho que falar, não, isso aqui é um trabalho, isso aqui é marketing, isso aqui vai me levar a algum lugar. Então eu tinha, até internamente, eu tinha esse obstáculo também. Então eu acho que todo mundo que começa passa por isso, cara. Eu acho que é universal essa realidade aí. Matheus, eu queria, ouvindo você falando, me veio aqui uma pergunta. Quando a gente iniciou algumas iniciativas, como o caso da Verum Institute, né, e algumas iniciativas que a gente está botando de pé, como um hub de construção, etc., a gente sempre debate com o mercado sobre o quanto que o setor da engenharia é algo sexy para os profissionais, né, para eles se engajarem, se motivarem, seja um trabalho motivador. Nós da Vero trabalhamos muito mais, inclusive, em obras, às vezes, industriais, em áreas remotas, ou seja, mais complexas da gente ter mobilidade das pessoas, né? Uma dedicação, até uma abdicação, às vezes, da vida pessoal para estar numa área remota, etc. Isso leva, obviamente, a engenharia nos riscos que ela imputa, né, de acidentes, etc., acaba afastando essas pessoas cada vez mais desse nosso... da gente aqui, certamente nós quatro, dessa nossa paixão, vamos chamar assim, né? E aí ver você, né, como um influenciador, como poucos, né? Acho que no Brasil temos raríssimas, né? Pessoas com esse grau de abrangência, de alcance, né? O que você daria, assim, de incentivo para as pessoas, né? Que é possível conviver nesse mundo e trazer a engenharia para a paixão, para o cerne ali do propósito de vida. Complementando a pergunta do Davi, o que as pessoas buscam em você? Né? Ou seja, o que o cara que segue o Matheus está buscando? Entendi. Essas perguntas são complexas, boas, profundas. Boas, vou deixar você pensar, a gente pode falar outros temas aí pra você... Né? Mas o que acontece? Mas a gente buscando essas respostas aí vai tocar em pontos interessantes. Eu acho que provavelmente quem assiste vocês
deve ter um percentual de... Talvez pessoas que estão começando ou que têm empresas já Perfeito. consolidadas e tal. Aham. E o papo de marketing ou alcance, visibilidade, captação de cliente faz sentido para a Claro. audiência de vocês, né? Então, assim, essa é uma conversa interessante. Qual que é... Eu vou comentar, assim, por que vale a pena e como tornar aí essa produção de conteúdo e você botar o pé nesse mundo, né? Você abre milhares de portas com isso. Por que vale a pena e como fazer isso de uma forma mais leve, né? Cara, por que vale a pena? Se você parar para pensar, a gente tá vivendo uma revolução. Porque até 10 anos atrás, quem tinha audiência era Globo, Era televisão ainda. SBT, ou, sei lá, revista Sim. Veja. Uhum. Pra você entrar ao vivo, você tinha que ter um satélite. ou, né? Cara, você toca um botão hoje, você tá ao vivo. Uhum. E não tem nada mais lucrativo do que você ter a sua própria audiência. Olha que bizarro. Eu tenho uma audiência lá de 700 mil pessoas hoje, 750 no Instagram. Então, eu posso vender para elas. É uma audiência compradora, sacou? Não é só uma audiência... Sim. Por quê? Porque ela cresceu... Escolheu estar ali, né? Ela cresceu, ela foi formada com base em conteúdo técnico. Sim. Então, por exemplo, se eu tivesse crescido essa audiência com base em meme ou dança, não era uma audiência compradora. Mas Qualificada. ela é uma audiência qualificada. Então, ela está predisposta, porque ela chegou por causa de informação, ela está predisposta a pagar para ter um pouco mais de informação, ou seja, Uhum. o meu Instagram, toda a mídia minha é o passo 1. Ela é como se fosse o primeiro módulo de um curso. Se o cara quiser, ele entendeu o rolê, ele chegou, ele falou, cara, esse assunto é muito... Onde que tem mais? Eu tenho uma série de coisas para mostrar e para vender para eles aonde tem mais. Então, eu tenho um curso, eu tenho um treinamento, eu tenho uma mentoria, eu tenho uma consultoria, eu tenho um cardápio de opções Perfeito. para o cara que quer dar um passo mais. Só que aquela mídia, o tempo todo, provoca a audiência para dar espaço. Uhum. Então, assim, eu tô produzindo um conteúdo, chamando gente, formando audiência compradora. Então, isso é lucrativo pra caramba. Por quê? Porque, de repente, você tem um exército de pessoas que querem comprar de você. Cara, isso é o que as TVs sempre fizeram. Uhum. Você pega o MTV, sei lá, eles estavam criando uma audiência de jovem adolescente, não sei o quê, para vender produto, vender principal produto, publicidade e etc. Então, eu posso fazer isso hoje, você pode fazer, você. Isso é incrível. Entende? Isso é incrível. E aí, se eu tenho esse monte de gente me acompanhando, que é uma audiência, não necessariamente eu vou vender produtos próprios, mas de repente eu posso entrar em negócios com cota e aportar audiência naquele negócio ali. Então, pra você ver como é que isso é incrível. Outro dia, tem, sei lá, uns 2 meses, eu visitei a obra de uma aluna do curso ali no Vale dos Cristais. Acho que era Vale dos Cristais mesmo. Foi num... Perfeito. Ou no Alphaville. Não, minto, foi no Alphaville, Lagoa dos Ingleses ali. E é porque eu fui na obra do Vale dos Cristais, também tava confundindo. Enfim, eu fui lá e mostrei o trabalho. Olha que legal que a aluna tá fazendo. Tarará. Eu fiz uma sequência de stories, cara. Nem foi no feed. E ela fechou 10 obras com aquela Fantástico. sequência. Alavancando ela. Uhum. Cara, então assim, então a minha audiência não serve só para comprar de mim, eu posso aportar ela, eu posso ir num evento e chamar o pessoal para ir. Enfim, dá para fazer N coisas. E Então isso, é incrível, cara. e isso está muito embasado, você trouxe um ponto antes que é legal, porque você tem uma consistência de levar Total. conteúdo relevante, que você entregou valor para essa audiência, que essa audiência acredita em você. E aí, puxando para esse ponto, né, é um dos pontos centrais que você trabalha, né, nos seus vídeos, em produção de conteúdo, é como construir, né, mais gastando menos. A gente estava até falando isso aqui antes agora, né? Como que eu consigo garantir uma obra com mais previsibilidade? A gente está falando isso aí, e até um tema de grandes projetos também. A gente tem uma estatística em grandes projetos, que normalmente grandes projetos, mega projetos, ele vai estourar em custo, ele vai estourar em prazo e eventualmente ter alguma incidência em segurança. E é esse ponto que você traz, ou seja, quem está querendo fazer uma construção de uma casa, você falou de alguns mitos, né? Pô, vou passar o orçamento, vou passar o prazo. Sim. E aí eu queria trazer, assim, quais são os desafios que você tem no dia a dia, né, de um projeto,
que você enxerga que a gente não consegue atingir nem o prazo, nem o custo acordado, e como que você consegue levar isso para sua audiência, né, garantindo a Aham. expectativa, né? A gente tá falando de expectativa até antes, né? Total, total. Cara, minha forma de pensar é assim. Como é que você resolve o problema do custo? Com custo e prazo, digamos, com conhecimento. Cara, você tem que estudar a parada de orçamento, mergulhar nesse mundo, e se você buscar, assim, conhecimento técnico, você vai chegar lá. Orçamento eu acho até tranquilo, porque você pega um projeto desse que a gente trabalha, se você usa uma curva ABC, por exemplo, você sabe que 80% do custo vai estar em 10 itens. Pô, cara, então toda casa é a mesma coisa, cara. Essa é a vantagem de você perpetuar num nicho. Você já fez 1, 2, 3 vezes, já entendeu onde está o pesado, não tem muito onde estourar. Mesma coisa para o prazo, você já sabe o caminho crítico, você já sabe o que vai acontecer. É preditivo, né, o cenário de uma construção de casa. Então, assim, você consegue buscar com conhecimento e informação. Para mim, o grande gargalo não está no custo nem no prazo, a gente estava até falando disso aqui, está no escopo. Legal. Por quê? Porque, cara, o escopo, ele é um Frankenstein, assim. Pelo menos no meu nicho, ele começa, ele muda, o cliente, ele volta atrás, ele manda você quebrar coisas e aí a gente, muitas vezes, faz uma obra, chega no final e o escopo é a cabeça do cliente. Ele chega lá e fala, não gostei. Então, não... Ah, mas não tem projeto? Cara, porque uma das coisas é assim, tem que fazer projeto detalhado, projeto bem especificado. Tá, mas tem um grande problema, que o dono do projeto é um leigo. Sim. Ele olha Tá pro cheio. bendito do paixão porque é a projeto. casa dele, né? Exato, mas ele não entendeu o projeto. Ele chega lá e fala, meu Deus, o quarto da fulana é só desse tamanho? Não, fulano. Tem que ser do berço. Não sei. Claro, mas acontece muito. Né? Então, assim, ele viu o papel, ele viu o detalhamento, ele não tem noção entendeu, espacial, né, não no tem papel. noção, ele muda de ideia. Então, eu tenho um problema sério de escopo. O que eu faço para minimizar isso, ou as ferramentas que a gente encontrou? É meio que ir validando com o cliente toda a etapa, cara. Assim, faz isso aqui, chama ele na obra, fala... Eu comecei a perceber, assim, que eu poderia cortar 80% do retrabalho, inclusive eu apelidei de operação anti-retrabalho, que é assim, é um momento da obra, a gente levantou estrutura, bateu laje, alvenaria, aquela coisa arada toda, eu boto os pedreiros para rebocar por fora. Internamente, a gente vai fazer a operação anti-retrabalho. Que eu chamo o cliente e falo, cara, caixinha de luz, você quer botar mais uma tomada? Churrasqueira, é aqui Aproveita a mesmo? hora. Agora é a hora. É um mês de vai e vem. Gás, é aqui, beleza. Ar-condicionado. Porque às vezes você coloca na posição de projeto, chega lá o cara fala assim, não, mas eu odeio o ventinho gelado na minha noite, eu tinha que estar pro outro lado. Aí você vai... Então, cara, é aqui. Porque o retrabalho, na real, ele tá nas instalações. Elétrica, hidráulica, tarará. É aí que Perfeito. pega o filtro d'água, joga pro outro lado, você leva tomada, racha, passa cano. Então, eu consegui minimizar, mas eu preciso que a pessoa vai na obra, porque não adianta eu mandar um PDF, não adianta eu mandar... Preciso que e aí, às vezes, eu tenho um cliente muito ocupado. Né? A própria maquete não funciona. Não funciona. Não funciona porque As pessoas não têm as pessoas a não... visão espacial. Visão espacial. Então, Mas nessa linha, eu queria puxar uma pergunta, assim. Você falou bem interessante, né? Custo e prazo a gente resolve na técnica, em obras residenciais, normalmente o escopo você resolve no comportamento. Na raça. Acho até no comportamento, né? Na parte social, no relacionamento. Isso, cara. Acaba sendo uma complementariedade de skills que o sucesso que você traz, pelo que você está narrando aqui, ele vem de uma dose de conhecimento técnico, do bom entendimento, né, das boas técnicas de engenharia, com um lado comportamental que traz, né, a gestão de expectativas do cliente não se tornar uma frustração, né? Porque a distância entre expectativa e realidade, quanto mais próxima, menos frustração a pessoa tem e, naturalmente, menos retrabalho você vai ter na obra. Sim. Né? Então, assim, esse soft skill, esse power skill que a gente às vezes, já tem
tratado, né? Ele muitas vezes na nossa engenharia ele se perde, né? A gente é muito técnico e às vezes perde ou torna um projeto mal sucedido pela falta dessa habilidade que não é técnica e sim de relacionamento, né? Faz Comportamental, sentido? né? Faz sentido total, cara. Total. O relacionamento... Eu acho que é pau a pau, viu? De Sim. importância ali. O relacionamento bom resolve muito problema. Nossa. E às vezes, assim, o cliente a gente tem que fazer meio que a gestão de expectativa mesmo. Ele tem expectativa. Olha, quando é outubro, novembro, todo mundo tem expectativa de passar o Natal na casa. A obra pode estar no meio. Será que não dá Tá pro Natal? sonhando, né? Eu quero passar Natal lá. Exatamente. Conhecido em comum, né? Então, assim, o Natal é emblemático, entendeu? Mas a gestão de expectativa é isso, assim. O projeto, muitas vezes, ele não atende a expectativa, só que ele não sabe. Ele não Ele consegue enxergar ele isso. vai perceber quando estiver subindo a obra. Então, a gente tem que ir uma coisa assim, que o dinheiro é do cliente, a casa é do cliente, não faz sentido eu entrar na frente e falar, não, nós não vamos fazer, aqui a tomada é aqui, enfim, não, cara. Tem que facilitar para ele chegar na decisão. Tem que facilitar. Então, é um jogo emocional. Essa é uma Total, habilidade cara. que não se resolve na técnica, né? Não se resolve na técnica. Isso aí. E é legal até trazer pra gente pra mesa aqui, porque tem muitos paralelos com o que a gente faz, né? Então, você falando, né, uma visão de uma grande obra, sempre a gente tem desafios na visão de escopo, né? Então, como trazer né, as pessoas que estão envolvidas, né, naquela concepção daquele projeto, para elas tomarem essa decisão. E aí eu acho que um ponto que você quer trazer pra mesa também é este olhar para funcionalidade. Sim. Então, tem um olhar do escopo, mas eu vejo algumas provocações que você traz, né, no dia a dia na produção de conteúdo, cara, mas você tem certeza, né? Você vai ter com pé direito duplo, com uma casa de com vidro, eventualmente você vai ter um problema térmico, né, porque vai trazer muito calor para dentro. Como que você vai limpar ali depois? E aí eu acho que um ponto até para... E a gente tem muito isso no projeto, né? Então, pensar a construção com fim em mente, mas trazendo o olhar da operação. E no nosso caso, trazendo o olhar do que vai ser o negócio e não ter o olhar do uso do dia a dia. Né? Então, queria que você trouxesse para a gente esse desafio que é conciliar essa expectativa, e aí puder trazer alguns exemplos, e esse olhar prático. Tá, beleza, cara. Então, você vai colocar ali uma madeira, né, ali, porra, tá bem na moda, mas como é que você vai dar manutenção nessa madeira? Ou essa pedra que vai estar na piscina? Ou essa vidraçaria, ou essa casa de 2 andares com pé direito duplo e o custo que a gente vai ter, né, em estrutura, né, para fazer isso acontecer. Então, acho que trazendo isso para a prática, como é que você consegue balancear isso e talvez não impor, mas sensibilizar para o cliente? Tá. A régua que a gente coloca sempre é o custo. Eu acho que assim, você tem que pegar lá o tripé lá do bolso. Enfim, e balizar por alguma coisa. Eu procuro quantificar quanto vai custar e a decisão final sempre é do cliente. A gente vive hoje, assim, uma arquitetura que ela é muito revestimentista, assim. Tipo assim, fazer a casa, a planta pode ser uma porqueira. Mas como é que o arquiteto tenta resolver? Vamos revestir de mármore, E a boa arquitetura, né, ela é uma discussão muito acima de revestir ou não. Pô, cara, é o formato, é o layout, é a construção. É o uso. Inclusive, eu acho que quanto melhor a arquitetura, menos revestimento. É mais o concreto bruto, é mais a madeira bruta, é mais o aço aparecendo. E aí, o que acontece? Você não tem ideia de quanta grana a gente gasta com maquiagem, com enfeite. Por exemplo, a casa tá aqui, beleza, aí agora tem um negócio que a gente vai ter que fazer de steel frame, assim, tipo, um nada. Uma coisa que sai na fachada, um balão, um elemento... Perdido no espaço. Exato. Cara, que é 80 mil, 90 mil. Quanto que custa uma cortina dessa? Você colocar ali com o pé direito duplo, né? Exato. O pé direito duplo é um clássico. Por quê? Por que você quer aquilo? Porque você se sente bem? Tá, mas aí, cara, é uma vidraça. O vidro hoje é 1.200 metro quadrado, uma esquadria. E às vezes o cara vai ter uma vidraça ali de 30 mil. E depois a cortina atrás da vidraça é mais 40. Porque aí o cara não quer aquele vidro invadir na casa dele, tem que fazer o vidro e tampar com a cortina. Então, cara, beleza. Tá, vamos fazer. Mas peraí, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. E aí? Ah, não, então, é melhor a gente seguir por esse caminho. E aí é importante
Porque, assim, de tanto em tanto, se toda hora você chega com informações de custo, o cliente ele vai ficar meio perdido. Porque, tipo assim, agora ele sabe que ele está tomando uma decisão que vai de 10 a 50 mil. Mas quantas decisões... Vai somando isso. Quantas decisões dessa ao longo da obra? Vai Por somando. isso que, antes da obra começar, eu faço com o cliente meta financeira. Ó, essa casa sua, ela é o seguinte, ela é uma casa de 3 milhões, beleza? Beleza. É isso aí? Alinhamento de expectativa. Vamos ou não vamos? Vamos. Eu dou conta. Então, beleza, vamos. Aí, qual que é a minha segunda conversa? Primeira metade da obra, eu sou o responsável absoluto. Eu tenho 7 insumos só. Concreto, areia, brita, cimento, tijolo e... Cara, é isso. 5, 6 insumos, arame. Se estourar o custo, é culpa minha, cara, que você não tem que decidir nada. Esses são insumos que são tabelados no mercado, a quantidade deles vem do projeto, então de inventar. Sim. Agora, da metade para frente, eu preciso de você, porque é luminária, é acabamento, é Legal. pedra de bancada. Aí, só que o cara também não sabe o custo disso. Então, eu dou meta de custo de iluminação, meta de custo de revestimento, meta de... Então, Legal. ou seja, quando começa a pipocar decisõezinhas de 20, 30, 40, 80, ele sabe que ele tem uma meta. Tem que fazer um trade-off ali do que ele vai escolher. Ele sabe que ele tem, ele não tá voando o preço da obra. Um compromisso compartilhado, né? Exato. Eu chamo o cliente para responsabilidade sobre o custo e o prazo. Porque, afinal de contas, é uma responsabilidade dividida mesmo. Legal. Então, pô, a gente considerou pastilha na piscina, que é 140, 150 reais. Se ele quiser ir para uma Ijal de 500, ele sabe por que estourou. Pô, mas aí a meta era diferente do que foi realizado. Então, entendeu? Então eu vou Legal. equilibrando ali essa balança, sabe? Legal. Matheus, trazendo um outro assunto para a gente discutir aqui, falando sobre sustentabilidade, eficiência energética Sim. e tal, que tá muito no dia a dia, né, nas obras que a gente participa também, etc. Você vê alguma tecnologia, alguma solução bem aplicada em relação a isso? A gente tem, tá, um apelo muito grande, assim, na construção residencial, mas eu acho muito tímido ainda. Tem umas coisas que praticamente você é obrigado a fazer, que compensa, inclusive, financeiramente, que é assim, colocar energia fotovoltaica. Cara, é o melhor investimento do mundo, eu acho. Você vai gastar 30 mil numa casa e vai te abater uma conta de energia de 700 reais, sei lá. Qual barraco de aluguel que você compra por 30 mil que você aluga por 700? É lógico que é uma conta de padeiro isso, mas nunca que você coloca 30 mil e tem 700 de renda, não existe. Então, assim, enfim, isso vale a pena, a gente faz toda a obra. Tem uma parte de reuso de água e coisas assim, mas aí, daí para lá já, a pessoa tem que ser muito apaixonada pelo meio ambiente para ela fazer. Por quê? Ela vai precisar gastar, o retorno não é tão alto assim, então eu sinto que no mercado de casas, as pessoas elas ainda estão olhando para o umbigo, Sim. ao invés de olhar para o planeta. Por quê? Cara, é uma questão prática. O cara já tá ferrado no final da obra, ele já chega devendo tudo, ele não vai falar assim, vou gastar aqui mais X para implementar. Cara, ele não vai. Entendeu? Só se ele vê algum retorno na operação da casa, digamos Só. assim, ao longo prazo, Traz Tem que retorne para ele. pensar no bolso. Se não por uma questão ideológica, não vai rolar. Sim. Porque a verba disponível, ela tá muito apertada para todo mundo que vai construir. Então, raramente um cara tá sobrando assim. Então, tem que compensar no bolso. Se não compensar, não vira. Perfeito. Tá? E em metodologia construtiva, você vê alguma coisa já ganhando escala? Porque obra seca, né, é obra mais sustentável, né? Mas Isso como eu é que você ia enxerga? dizer agora. A gente tem duas grandes formas de contribuir ambientalmente, que seriam obras com menos resíduos. Sim. Aí não vai nem de algum equipamento que a pessoa vai pôr na casa, mas Da do forma, processo construtivo mesmo, né? Obra com menos resíduo e também layout arquitetônico. Por quê? Porque você tem uma casa mais fresca, menos ar-condicionado e coisa assim. Em termos de processo construtivo, ainda é minoria.
menos de 5% das obras vão para um sistema Seco. seco. Ah, muito menos. Muito menos. Então, sistema seco é uma, tá? E tem tijolo ecológico, tem ICF, que é aquelas formas de isopor, né? Sim. Mas é minoria. É minoria. Por que é minoria? Porque aí que tá. Na minha forma de entender a questão toda, eu sempre bato nessa tecla também, a escolha do sistema construtivo, ela vem antes do projeto. Por quê? Por exemplo, você vai fazer sua casa com estrutura metálica. Já tem limitação. Aquelas vigas, ela tem 12 metros, pô. Se Sim. você fazer a casa com 7,30 metros, a viga custa 40 mil cada viga. Você vai cortar um pedaço de 4 metros e pouco e jogar fora? Então, o projeto tem que nascer do sistema. Né? Essa que é a dificuldade, porque hoje o arquiteto não projeta pensando num sistema. Ele projeta pensando no ambiente, no layout, não sei o quê. Aí, quando aquilo vai virar sistema construtivo, só vira tradicional. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma obra uma vez que ela tinha... alguém botou na cabeça do construtor que a alvenaria estrutural era mais barato. E geralmente. Ele forçou para ser alvenaria estrutural, só que aquela obra em específico era mais em conta numa estrutura tradicional. Então, ou seja, cara, você tem que pensar no sistema e fazer o projeto. Só que isso tá incipiente, eu acho que não ensina em escola de arquitetura. Então, assim, o projeto já nasce para ser tradicional e vai, e lá na frente... Construção off-site requer ainda uma gestão da cadeia, né? Da cadeia. E o arquiteto precisa entrar no barco, né? Exato. Trazendo essa temática de trazer na cadeia, né? Você trouxe um ponto no início falando até a sua opção, né? De investir na PERT, que não tinha emprego para engenharia, né? Sim. Aí você foi empreender. Sim. E aí, olhando para esse mercado, né? E aí, trazendo a Davi trouxe, né? A gente tem um problema de falta de mão de obra em engenharia. Né? Então, hoje forma-se menos engenheiros. Aí tem discussões, né? Pô, por que a gente tem menos engenheiros? Talvez a própria remuneração do cara que está no campo, a própria olhar para esse cara também. Então, a gente tem questões sistêmicas. Você, como influenciador em engenharia, né? Acho que você tem eu tenho diversos amigos que seguem, que são engenheiros também. O que você enxerga das principais habilidades que são essenciais, especiais para um bom engenheiro do futuro? Né? Esse cara que está ouvindo a gente hoje, a gente falou aqui de pensar em engenharia de forma antecipada. Então, o que você deixa de mensagem para esse cara ou está cursando engenharia, né, que tem na nossa audiência, ou que já é um engenheiro? Você trouxe questões pragmáticas, né, de resolver problema. Tô te dando tempo para pensar, viu? Brincadeira aqui. Mas o que você enxerga? Quais são as principais habilidades desse engenheiro do futuro, cara? Cara, eu acho assim que, se eu pudesse resumir, eu diria autonomia. O cara tem que pegar e resolver, cara. Então, eu tô dizendo isso porque é o que eu procuro nas pessoas que eu contrato, né? Legal. E aí, cara, para resolver, ele vai entender se ele tem que contratar uma tecnologia nova, se ele tem que desenvolver uma habilidade pessoal. O cara tem que pegar e falar, esse problema é meu, a engenhoca é minha, eu vou achar a engrenagem que precisa. Perfeito. Eu não vou falar que ele precisa da chave Alli ou da chave Phillips, ele vai ter que entender isso. Então, por exemplo, se o engenheiro for bom, eu posso tacar ele lá no mato para abrir uma estrada ferroviária e ele nunca mexeu com isso, mas ele vai resolver o problema, ele vai garantir. Lá, sacou? Ele vai garantir. Sem ficar delegando culpa, sem ficar encontrando, pô, mas eu nunca trabalhei com isso, mas o fornecedor não deu a ficha técnica. Cara, ele vai resolver. Eu acho que a autonomia é o que falta hoje e é a chave, assim. Pô, legal. Super. Entendeu? Soft skill, né? Você fala muito disso. Sim, você fala autonomia, muito. Com responsabilidade, né? Com responsabilidade é chave, né, cara? Sem dúvida nenhuma, a gente às vezes confunde, né? As pessoas querem autonomia, mas depois não querem a responsabilidade dela, né? Exato. Então, acho que você trouxe num combo, né? A autonomia, você delega uma responsabilidade e a pessoa tem que assumir. A gente brinca muitas vezes, né? Que trabalhar em conceitos de agilidade, com autonomia, o profissional, ele se compromete muito mais. É muito mais difícil trabalhar com autonomia quando te é dada, né? Porque a responsabilidade passa a ser tua. Exato. Não é
não é só lindo, né? Ter autonomia. Muitas vezes as pessoas querem autonomia, mas não estão preparadas para tê-lo. E acho que você trouxe nesse contexto bem interessante. Exato. Quem você vai puxar? Hard skill, né? De conhecimento técnico. A gente fala, você Isso. puxa soft skill, ou Sim. seja, ele vem no combo, né? Então acho que é legal para quem tá ouvindo aqui, né? E Perfeito. pessoas, né? Como Achei vocês todo dois. sentido. Muito sentido. Conversa, vou ficar aqui pra Foi caramba, ótima, né? cara? Foi Acho que a ótima. gente- Mas vamos ter que fechar. Espero que os 750 mil seguidores do Matheus estejam com a gente aqui e também passa a seguir a gente. Então, por favor, siga Veruncast, siga Verum Institute, Verum Partners, pra gente fazer essa parceria junto. Quem quer te seguir, segue aonde, Gustavo? @Gustavo no LinkedIn, tô lá junto. Gustavo Roberti. Pô, me fala um pouquinho, né? Bruno Amaral, então @Bruno Amaral Ribeiro no Instagram. No LinkedIn também, Bruno Amaral Ribeiro. Trazendo um pouco para o nosso contexto, né? A gente começou falando do Veruncast, de uma temática de engenharia e construção, para pessoas que estão construindo obras, como fazer mais com menos, garantir um escopo, né, dentro do alinhamento expectativa. Eu anotei aqui nossa conversa, depois eu posso passar para você. Pô, Né? vamos lá, por favor, Então, cara. conversamos conhecemos a história do engenheiro Matheus, não é isso? Isso. Como ele virou influencer, trocamos essa ideia, como ele virou influencer, como que a gente pode falar de fazer uma engenharia mais agradável, de uma forma mais agradável, de como que a gente vai melhorar os custos nas obras. Falamos sobre sustentabilidade, sobre como fazer o relacionamento com nossos clientes e como ter uma habilidade de um futuro engenheiro. Pessoas, né? Como pessoas isso. conseguem garantir. Davi, muito obrigado por mais um episódio contigo, trocando Não, experiência. sensacional. Acho que esse tipo de conversa só engrandece e só abre a mente, né, das pessoas. Você vê que fechamos aqui com chave de ouro falando sobre autonomia. Cara, sensacional, assim. De fato, o protagonismo das pessoas é o que faz a diferença dentro da nossa engenharia, né? Muito legal. Parabéns, Matheus. Vamos deixar o Matheus finalizar e pedir para os 750 mil seguidores dele compartilhar com a gente aqui, né? Por favor. Boa, Matheus. pessoal. Vocês que estão vendo aí, ó, esse podcast aqui, entendeu? Entra aí, curte, já passa a seguir. Vamos fazer esse canal do pessoal aqui também bombar e crescer. Tamo junto. Show de bola. Legal Obrigado. até pegar a audiência aqui do Matheus. Manda pra gente nos comentários qual tipo de conteúdo você gostaria de ver no Veruncast. Então, o Veruncast, ele tem um propósito de Perfeito. compartilhar conhecimento. Deixa aí no like, né? Também. É isso aí. Segue a gente. E vamos embora. Para próximos convidados, estamos aí. Beleza. Por favor. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Valeu, abraço. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e do Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini e Igor Favetti. Edição: Joel Corsini. Pós-produção: Grace Lisboa. Logística: Camila Ishikawa. Marketing: Valéria Trombini. A Verum Partners e o Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.